Olá, meus irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Quero ler com vocês uma passagem na Bíblia que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo 14, que fala: Jesus encoraja os seus discípulos. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou-vos preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus aqui ele dá uma palavra de encorajamento para os seus apóstolos, para que eles possam permanecer firmes na presença de Deus, aguardando a volta de Jesus. E nós sabemos que a volta de Jesus é certa. O interessante é que ele disse: vocês sabem para onde vou e também já conheceis o caminho. Mas tem um discípulo no meio dos 12 chamado Tomé. Ele vai dizer no versículo de número 5, ele diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Aí Jesus responde no versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ele já falou que nós conhecemos o caminho. Quando Jesus diz que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele, ele neutraliza todo e qualquer suposto caminho que diz que leva o homem aos céus. Só Jesus leva o homem aos céus. Mas nós queremos falar nesta noite, ou nesse momento aqui, nesse vídeo, nessa palavra que estamos transmitindo, a respeito da volta de Jesus. Muitas passagens bíblicas mostram e falam da volta de Jesus. Nós vemos que essa promessa que Jesus deixou para os seus discípulos e posteriormente para a sua igreja, para todos aqueles que aceitam a Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Olha o que é que Jesus fala, ou seja, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número, vamos ver aqui, capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Diz assim: tendo dito isto, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, agora, 2 homens vestidos de branco, fortalecendo e renovando a promessa que Jesus tinha falado para os seus apóstolos em Atos 14. Louvado seja o nome do Senhor. Cada passagem na Bíblia, cada versículo bíblico que fala da volta de Jesus renovando a nossa esperança e trazendo também o renovo, ou seja, mostrando que a promessa que Jesus fez aos seus discípulos, ela é certa. Olha o que é que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Ele diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor
para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo renovando aos tessalonicenses, aos crentes tessalônicos, da volta de Jesus, ou seja, do arrebatamento da igreja, e que Jesus disse para os seus apóstolos que ele vinha buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, ele diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para que nós possamos obter a nossa salvação tão desejada, a nossa morada no céu, nós precisamos a cada manhã, a cada dia, renovar essa esperança da volta de Jesus, que ele prometeu que viria nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 24, do 36 ao 39, diz assim, ó: quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é uma palavra escatológica que acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos, né? Muitos estiverem aí, perdendo a esperança da volta do Senhor, aí o Senhor vem buscar. Então, o conselho que nós damos é que você se prepare, que você esteja pronto para a volta do Senhor Jesus, porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Olha o que diz Marcos 13, 32. Diz assim: quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai Celestial. Porque na realidade, Deus, se ele tivesse avisado qual é o dia que Jesus vinha buscar, todos se preparavam, né? Não, mas o Senhor Deus, ele quer que nós estejamos sempre preparados para a volta do Senhor Jesus. Mateus 24, 42 a 44 diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês mesmo não esperam. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos o quê? Estar sempre pronto para a volta do Senhor Jesus. Se ele disse que vinha, ele vai vir. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo do 1 ao 4, diz assim: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe
e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui já são coisas que podem acontecer antes da volta de Jesus. Pessoas que vão se dizer ser o Cristo, pessoas que vão se dizer que são Deus, querendo receber adoração. Então essas coisas podem acontecer